O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro enviou uma sugestão ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos para que o órgão adie por 180 dias a aplicação das novas tarifas contra exportações brasileiras. Desse modo, as taxas de 25% poderão passar a valer depois das eleições. No documento de quase 90 páginas, Flávio Bolsonaro observa que o chamado tarifaço aplicado anteriormente pela Casa Branca não mudou o comportamento das autoridades brasileiras. Ainda conforme o texto enviado pelo senador, estas investidas tarifárias do governo Trump estariam fortalecendo politicamente o presidente Lula às vésperas da eleição. Isso porque o petista tem atribuído as ameaças tarifárias de Donald Trump à família Bolsonaro, em especial ao irmão de Flávio, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Segundo Lula, abre aspas, pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. Fecha aspas. Nesta quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, se reuniu com Jameson Greer, representante de comércio dos Estados Unidos, para tratar das investigações comerciais contra o Brasil, que podem gerar uma imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos. O principal argumento da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o tarifaço é que os Estados Unidos possuem superávit comercial em transações comerciais com o Brasil, o que torna as sanções sem sentido. Pois é, Berenice, começo por você. Essa mensagem, essa carta enviada por Flávio Bolsonaro ao representante do escritório de comércio lá dos Estados Unidos, pedindo o adiamento dessas possíveis tarifas, né, do governo Donald Trump contra produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Como é que isso tem repercutido aí em Brasília, tanto entre os membros da oposição quanto também da base governista? Então, Daniel, primeiro a gente tem que lembrar que o prazo é até 15 de julho, né? E todos esses produtos que podem ser sobretaxados com 25%, isso vai impactar ainda mais na nossa economia, que já não vai muito bem há muitos anos. Inclusive, a gestão do governo Lula, né, um governo que não tem austeridade, que não economiza. Ainda ontem nós estávamos mostrando aqui uma reforma desnecessária dentro do prédio do Ministério da Fazenda, uma reforma num local onde mais de 50% dos funcionários trabalham em home office, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que, caso o senador Flávio Bolsonaro assuma a presidência da República a partir do ano que vem, ele deve adotar medidas semelhantes à do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A política do Paulo Guedes, que enxuga e que também tem uma boa articulação com outros países, principalmente quando se trata de países que são grandes parceiros comerciais, no caso os Estados Unidos. O prazo de 180 dias certamente ajudaria a não influenciar, perdão, nas eleições, até porque o presidente Lula, a gente tem visto que desde que abriram essa investigação, a seção 301, que apontou diversos pontos que, entre a relação Brasil e Estados Unidos, estão ali precisando de ajustes. Ajustes que não foram apresentados via equipe econômica, via Itamaraty, para tentar impedir que essas sanções se concretizem, né? Os 25%, como eu disse, devem ter um impacto significativo, não são sobre todos os produtos brasileiros. Dessa vez, os Estados Unidos, diferente das sanções aplicadas no ano passado, eles foram estratégicos, não pegaram produtos que diretamente impactam também lá em solo norte-americano, até porque Donald Trump também tem essa preocupação com o aumento da inflação por lá. Mas, nesse sentido, Lula tenta justificar essas sanções, a sua incompetência e a sua má administração. A gente sabe que o preço do cafezinho e de tantos outros produtos já estão altos, mas não por causa de sanções. A partir do momento que essas sanções serão aplicadas, e a gente já teve no ano passado uma amostra disso, o governo Lula impõe toda a culpa, mais uma vez reforço aqui, da sua má gestão em sanções que talvez ajudem a piorar o que já está muito ruim. Daniel.
Agora são 7h11, vamos ouvir aqui o nosso convidado especial, o Coronel Sérgio Marques. Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. Queremos ouvir a sua análise. Bom, infelizmente o governo Lula tem tentado ligar a família Bolsonaro com essa situação das taxas, né, dos 25% que os Estados Unidos desejam aplicar contra o Brasil. Mas, na realidade, o fato é, pela análise e avaliação dos Estados Unidos, o Brasil tem problemas efetivos com o desmatamento, o não combate efetivo à corrupção, a falta de liberdade. Então, são esses os motivos determinantes. Então, e o detalhe é que o governo brasileiro acaba enviando para os Estados Unidos, ou enfim, um grupo de trabalho. E se nós temos uma crise hoje de ordem diplomática, quem lidera esse grupo de trabalho é o ministro, um desconhecido, inclusive, é o ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio. E todo mundo sabe que grupo de trabalho é realizado para não ter resultado nenhum. Então, a situação do Flávio Bolsonaro de ir representando o Brasil não está representado pelo governo brasileiro, isso indica que o governo Lula deseja efetivamente que o Brasil seja taxado, porque será, sim, uma plataforma de campanha alegando essa alegada falta de patriotismo da família Bolsonaro ou qualquer um que seja contra o governo.